Paz e bem, minhas irmãs e meus irmãos, bem-vindos a este momento de reflexão que se situa no grande acontecimento da Quinta-feira Santa. Eu quero convidar cada um de vós a mergulhar neste grande mistério de amor que envolve a ceia do Senhor, o seu lava-pés, a sua manifestação de amor. Por isso iniciamos pedindo ao Senhor que nos ajude nesta reflexão, que não seja uma reflexão banal, frívola, medíocre, mas seja algo que entre dentro do nosso coração. Por isso iniciamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. De fato, quero convidar cada um de vós a mergulhar no grande acontecimento da Quinta-feira Santa, durante o tríodo pascal, o qual engloba a ceia do Senhor, a sua paixão e morte, até à sua ressurreição. Nós somos convidados a seguir mais de perto os passos do Senhor Jesus. E é com a denominação Última Ceia que Jesus inicia esses angustiantes momentos da despedida. Despedida daqueles que tão fielmente o acompanharam em todas as provações durante a sua vida pública neste mundo, mas agora prestes a terminar. É como já lhes havia prometido. Jesus tinha-lhes assegurado que não os deixaria sós e definitivamente se oferece como alimento na instituição da Eucaristia. É então caso para perguntar: qual é, irmãos, a nossa sensibilidade perante este grande acontecimento? Eucaristia, a expressão do grande amor que Deus nos tem, atualiza uma das dimensões mais profundas de Jesus Cristo, a sua adesão total à vontade do Pai, a sua entrega aos demais e pelos demais. Portanto, é uma realidade que deve marcar toda a espiritualidade da vida cristã. E foi precisamente na Quinta-feira Santa, durante a ceia pascal com os apóstolos, que Jesus fez a sua consumação na cruz, dando-se em todos os sentidos. Ele, o mestre dos mestres, se prontifica a lavar-lhes os pés em sinal de humildade e os exorta a que nenhum se sinta maior entre eles, mas que o maior seja igual ao menor. Pede-lhes que sejam como ele. Jesus institui então a Eucaristia, oferecendo-se como alimento na transubstanciação do pão e do vinho em seu corpo e sangue, e diz-lhes: tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue. E Jesus transmite aos seus, e podemos dizer que a nós também, dizendo de forma muito clara: amai-vos, ajudai-vos mutuamente e sede puros, a fim de serdes dignos de comer o pão vivo que desceu do céu e de por ele receberdes a força de serdes meus discípulos neste mundo que vos odiará por causa do meu nome. Fazei isto em memória de mim. E assim, pediu que esse ato de entrega total se perpetuasse ao longo dos séculos, como fonte de graça e de fortaleza espiritual para todos os que quisessem seguir. Não é por acaso que se afirma que a Eucaristia é a fonte e o centro de toda a vida cristã. A Eucaristia é, segundo a expressão de Santo Tomás de Aquino, citado pelo Concílio Vaticano II, a plenitude da vida espiritual. A plenitude da vida espiritual, reparem bem.
É uma afirmação teológica que pode ser comentada com a seguinte forma: na Eucaristia, temos de forma concentrada tudo quanto Deus fez e continua a fazer pelos homens na história da salvação. Esta plenitude de vida espiritual tem o seu fundamento na presença do Senhor Jesus ressuscitado e nos coloca em contacto com a presença viva de Cristo em sua realidade humana e em sua realidade divina. E segundo São Lucas, Jesus se transfigura no pão, que passa a ser o seu corpo, mas também exprime o que foi, na verdade, a sua vida. E de forma profética, ele diz o que deve ser a nossa vida. Na expressão, tomou o pão, depois de dar graças, partiu, distribuiu, dizendo: isto é o meu corpo, que vai ser entregue por vós, fazei isto em memória de mim. É uma expressão que deve ser por nós analisada, contemplada, interiorizada, porque ela tem muito a ver com a vida de Jesus e com a nossa própria vida. Analisemos um pouco esta expressão de São Lucas que nós podemos encontrar no capítulo 22, 19 e seguintes. No primeiro momento é ele, Jesus, que é o pão vivo descido do céu à terra. Ele pegou no pão. É um gesto profético de Jesus, porque ele, ao pegar no pão, ele está a dizer-nos que ele é alguém que se deixou pegar, tomar totalmente pelo Pai, deixou-se possuir totalmente pelo Pai. Na verdade, a sua vontade sempre se identificou com a vontade do Pai. É que Jesus veio do céu à terra. Sim, veio do céu à terra. Não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. E nós temos muitas referências bíblicas que indicam esta opção fundamental de Jesus: fazer sempre a vontade do Pai. E temos de estar atentos, porque é isto mesmo que cada um de nós deve viver e fazer na vida do dia a dia. Por exemplo, em João 4,39, Jesus diz: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Em João 6,38, Jesus diz: porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em João 6,38, Jesus insiste na mesma ideia de que ele desceu do céu, mas desceu do céu para fazer sempre a vontade daquele que o enviou a este mundo. E em João 8,29 afirma: aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou só, porque faço sempre aquilo que lhe agrada. Temos até o caso extraordinário da agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras, que num determinado momento Jesus dirige-se ao Pai dizendo: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Isto dizer ao Pai com toda a profundidade: não seja como eu quero, mas como tu queres, deve marcar profundamente o ritmo da nossa vida. Reparem até que no Pai Nosso, Jesus exprime este sentimento de se identificar com a vontade do Pai, interpelando-nos a possuir este mesmo sentimento, porque quando Ele diz: seja feita a vossa vontade, tanto na terra como no céu, Ele está a dizer aquilo que Ele mesmo realizou e aquilo que Ele quer que cada um de nós realize. Na verdade,
Jesus Cristo deixou-se pegar, tomar, possuir totalmente pelo Pai até à morte e morte de cruz. De tal forma que São Paulo, aos Filipenses 2,8, é-nos dito que Jesus rebaixou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Ora, tudo isto pretende dizer-nos que sempre que nós tomamos o pão, sempre que vamos comungar e vamos assumir esse pão vivo, que é o Jesus, sempre que assumimos esta atitude tão simples, tão humilde, mas tão profunda, nós temos de, como Jesus, optar pela vontade de Deus, mesmo com o sacrifício da nossa própria vida, e fazê-lo ao estilo de Jesus, que, como fiz referência a várias passagens bíblicas, ele sempre se identificou com aquilo que o Pai queria, que o Pai desejava para ele. Isto mesmo com o sacrifício da nossa própria vida. Mas, ao estilo de Jesus, movido pelo Espírito Santo, Jesus, na sua oração sacerdotal, capítulo 17, ele disse aos seus, e diz-nos também a nós, as palavras que me transmitiste, eu lhes transmito também. E é esse mesmo Espírito Santo que assumiu Jesus no dia do batismo, que nos dá a capacidade de escutar, acolher, guardar as palavras que o Pai nos diz por meio de Jesus. Porque o Pai sempre falou através de Jesus, continua a falar-nos através de Jesus. Ora, isto pressupõe, naturalmente, por vezes momentos de perturbação, de interrogação, de sofrimento, mas pressupõe também uma resposta fecunda, generosa, assim como uma verdadeira atitude de compromisso. Jesus, grande profeta, ele exprime no pegar no pão aquilo que foi a sua vida e aquilo que tem de ser a nossa vida, de nos deixarmos pegar totalmente pela vontade do Pai. Mas em seguida Jesus partiu o pão. Ao partir o pão, cria-se duas metades. Cria-se, portanto, um espaço entre as duas metades. Por isso, Jesus Cristo é um pão vivo, mas partido. Partido porque nele criou-se um grande espaço. De fato, Jesus, neste partir do pão, está a dizer-nos que ele se deixou possuir totalmente pelo Pai. Nele há um espaço infinito para o Pai, que ele amava com todo o seu ser, com todo o seu coração, numa exigência profunda de intimidade com o Pai, mas não só com o Pai, para com toda a humanidade. Razão porque Jesus nos diz: vinde a mim, vinde a mim. É que vós tendes no meu coração espaço. Eu sou um pão partido, há espaço para vós, para cada um de vós. E nós devemos alegrar-nos com esta possibilidade que Jesus nos dá de permanecer nele, estar nele. Entretanto, da nossa parte, para que haja este espaço para Deus e para os nossos irmãos, nós devemos ter muita humildade, devemos ter espírito de pobreza, muita docilidade. Reparem que o pão é uma substância humilde, não é rija, é de fácil partir, é uma substância pobre, parte-se facilmente, é dócil, parte-se facilmente. E isto gera em nós uma capacidade grande de acolher a ação do Espírito de Deus. Mas acontece que Jesus, depois de ter partido o pão, ele deu o pão.
ali naquela ceia, depois de ter pedido, e Ele deu aos seus um pouco do pão que Ele tinha nas suas mãos. É Ele que se dá, numa entrega de amor que se realizou ao longo de toda a sua vida, colocando-se verdadeiramente disponível para com cada um de nós, para com toda a humanidade. A Eucaristia, aliás, fala-nos desta grande disponibilidade de Jesus. Ele é pão vivo que se dá totalmente. Jesus na Eucaristia está ao alcance de todos. Podem comungar, podem comer desse pão as crianças e os adultos, os pobres e os ricos, os sábios, os ignorantes, como também os santos e os pecadores. Todos podem comer desse pão. É que Ele dá-se totalmente, sem reservas, a cada um de nós. Não cria resistências. É que Jesus na Eucaristia está ao alcance de todos. Todos podem entrar em comunhão com Ele. E no sacrário, Jesus escondido está à nossa espera. Está à nossa espera para se dar, porque a presença de Cristo na Eucaristia é uma presença dinâmica. O Senhor misteriosamente quer dar-se a cada um de nós. Como dizia o Francisco Marto, no sacrário está o Jesus escondido. Mas ele tinha esta fé, ali está Jesus, tão real, tão perfeito, tão glorioso, tão santo como está no céu. E de fato, este dar é uma manifestação real da verdade de Jesus que se dá. Dá-se colocando-se ao nível dos pecadores. Esvaziou-se de si mesmo, tomando a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele deu-se, indo ao encontro das necessidades dos homens, amando-os de verdade. Jesus deu-se, indo até à morte e morte de cruz. A presença de Jesus na Eucaristia é um mistério demasiado grande para que qualquer pessoa a trate com ligeireza e banalidade. Temos de compreendê-la e amá-la e valorizá-la. Aliás, não há palavras que expliquem a grandeza deste mistério de amor. Só na contemplação deste grande mistério de amor e por graça misericordiosa de Deus é que nos é possível penetrar um pouco neste mistério tão grandioso e sublime. É onde, pelo sacrifício de Jesus Cristo, o seu sangue é derramado sobre cada um de nós. Por esta razão, a Sagrada Eucaristia está no centro da vida da Igreja. E temos de reconhecer que a Eucaristia é a realidade mais preciosa que a Igreja possui na sua peregrinação através da história. Tudo isto significa que também nós, como Jesus, temos de nos dar aos irmãos. Cada um de nós tem de ser um pão partido, que se dá, que se entrega. Por isso Jesus insiste junto de cada um de nós: amai-vos, amai-vos. É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Eu que lavei os vossos pés para vos ensinar a ser desumildes e puros, como o vosso mestre é o mesmo que vos peço a vós, mesmo que se fordes colocados em altos cargos. Que nenhum de vós queira ser maior que o mestre. Reparem que Santo Agostinho afirmou: sendo Deus omnipotente, não pôde dar mais. Sendo sapientíssimo, não soube dar mais. Sendo Deus riquíssimo, não teve mais para dar. E também diz: se Jesus se esconde na hóstia consagrada, nesse pão consagrado, é porque deseja ser encontrado. E cada um de nós deve fazer um esforço grande para encontrar verdadeiramente o Jesus no pão consagrado. Cristo, pão vivo, descido do céu, é o único que pode saciar a fome do homem de todas as épocas
e em todas as regiões da terra. Não há melhor meio que a Eucaristia para chegar à perfeição, também afirma Santa Teresa d'Ávila. Logo, nada melhor para progredir em Deus do que a Eucaristia e a adoração ao Santíssimo Sacramento. A prática da adoração ao Santíssimo Sacramento é fonte de graça. Aumenta em nós a amizade com o Senhor, fazendo com que a nossa vida seja mais plena no amor a Deus. Ter amigos e desabafar com eles é bom. Mas nós aqui perguntamos, por que não nos amiramos de Jesus Eucarístico, abrindo o nosso coração ao Senhor, quando é isso mesmo que Ele espera e deseja e mais anseia? Ele que se prontificou a ficar sempre conosco até ao fim dos tempos, Ele que tantas vezes desabafa sobre o abandono, o desprezo, a indiferença em que o deixamos e que tanto faz sofrer. Jesus quer atrair-nos para verdadeiramente estarmos na sua intimidade. Santo Afonso Maria de Ligório dizia: vós, Jesus, depois de partirdes deste mundo, que nos deixastes em memória do vosso amor? Não uma veste, não um anel, mas o vosso corpo, o vosso sangue, a vossa alma, a vossa divindade, vós mesmo, meu Deus, e sem reservas. E sabemos que Francisco de Assis, num determinado momento, ao ver como os cristãos de Assis não ligavam à presença de Cristo no sacrário, ele percorria as ruas de Assis gritando: o amor não é amado. O amor não é amado. Jesus é o amor perfeito que nós precisamos de encontrar na nossa vida para nos transformarmos em vidas de amor. Também nós devíamos, nos tempos que correm, em que já há tanta tendência a negar a presença real de Cristo na Eucaristia, de dizer aos nossos irmãos: infelizmente, nós falamos da presença de Cristo na Eucaristia, mas, em verdade, Ele não é verdadeiramente amado. Porém, confiemos na sua misericórdia infinita. Façamos-lhe a promessa de que de hoje em diante, a partir desta Quinta-feira Santa, tudo faremos para o procurar, tanto na celebração eucarística, Santa Missa, como na adoração ao Santíssimo Sacramento, de maneira a que Ele possa ser o centro da nossa vida. Mas vós podeis perguntar como fazê-lo. Deixemos conduzir pelo Espírito. Procuremos, por exemplo, honrar-nos mutuamente, levar as cargas uns dos outros, sermos sireneus uns dos outros, que haja uma ajuda fraterna maior, não ter receio de mostrar que precisamos dos irmãos, de uma forma, concretamente, de sermos até pobres, segundo o Evangelho, e estarmos disponíveis para servir os irmãos, sobretudo os doentes, viver na simplicidade e na alegria, saber trabalhar com os outros, ter comunhão de vida com os irmãos, ter uma grande abertura para com os nossos irmãos, saber também acolher os que passam pela nossa vida, criar um clima de verdadeiro acolhimento, aceitar a diversidade uns dos outros, porque somos todos iguais, mas todos diferentes. Nunca se deve exigir que os outros pensem e atuem como nós gostamos de pensar e atuar. Aceitar até os pecados dos nossos irmãos, os seus defeitos, as suas deficiências. Ter também a atitude de superar conflitos, sermos pessoas de paz. Paz e bem é uma expressão franciscana que o Senhor inspirou Francisco a dizer: paz e bem. Por isso, superar os conflitos, porque os conflitos são normais. Combater também as nossas paixões, vaidades, egoísmos.
sacramentalizar até os nossos encontros com os irmãos, ajudar as nossas comunidades, ajudar os irmãos da nossa casa. Tudo isto podemos fazer numa atitude de doação, de entrega de uns aos outros. Que o Senhor derrame o seu Espírito sobre cada um de nós e possamos compreender que viver a Eucaristia implica uma dimensão muito forte da própria vida de Jesus Cristo. Vamos por isso pedir a Jesus que nos ajude a compreender o que foi a sua vida, porque o que foi a sua vida deve ser a nossa. Ao ponto de São Paulo dizer: tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.